Olá, eu sou a Caroline Marques e essa é mais uma edição da TVCH Notícias. Bem-vindos! No início de 2017, o boato de que um corpo celeste atingiria a Terra em fevereiro, com consequências catastróficas, ganhou as redes. A afirmação é atribuída a um astrônomo russo, que teria contestado as informações veiculadas pela NASA sobre a descoberta de 2 novos corpos celestes ao redor do nosso planeta. Toda a história parece ter origem numa notícia falsa. Mas afinal, quais os riscos a Terra efetivamente corre por conta do impacto de objetos vindos do espaço? E ainda, como a comunidade científica pode enfrentar a disseminação de falsas notícias? Para abordar essas questões, a Rádio USP, Universidade de São Paulo, entrevistou o professor Amaury Augusto de Almeida, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. O professor, que também é chefe do departamento, apontou na entrevista o que seria possível fazer diante de uma ameaça de impacto dos corpos celestes e mencionou o convite que recebeu para participar do projeto Cidadela, um sistema internacional de defesa planetária contra a ameaça de cometas e asteroides. A ocasião ainda permitiu que fossem abordados o tema de boatos científicos e a importância da divulgação de pesquisas sérias para um público mais amplo, esforço que a academia hoje vê com bons olhos, destacou Almeida. O entrelaçamento quântico é um fenômeno teórico, segundo o qual 2 partículas que tenham interagido entre si ficam ligadas uma à outra e partilham a sua existência, mesmo que estejam a anos-luz de distância. Ou seja, alterações numa data propriedade em uma delas provocam alterações na outra partícula. Caso o fenômeno pudesse ser provado e o seu conhecimento dominado, novas portas se abririam para aplicações práticas revolucionárias, das telecomunicações ao teletransporte. A equipe internacional de cientistas compostas por físicos do MIT nos Estados Unidos, da Áustria, China e Alemanha, fecharam uma lacuna na mecânica quântica, a de abrir a porta do entrelaçamento. O estudo foi publicado na Physical Review Letters, jornal americano que publica artigos especializados em física. A lacuna que foi fechada é a da liberdade de escolha, que sugere que fatores humanos, como a montagem da experiência, a escolha das partículas que vão ser entrelaçadas e as propriedades que a medem, entre outros, podem acabar por dar destaque a algumas variáveis que mostram o entrelaçamento quântico quando ele não está presente. O grupo instalou 2 telescópios, um na Universidade de Viena e outro na Academia de Ciências da Áustria, para receber os fótons dessas estrelas que foram então medidas. E aí está a chave do experimento. Como a luz da estrela não se altera no caminho, isso significa que qualquer variável não quântica escondida pode influenciar as partículas de luz que recebemos e, provavelmente, ocorreu antes da luz ser emitida. O estudo não fechou completamente a lacuna da liberdade de escolha, mas, pela primeira vez, confirmou que as características bizarras da mecânica quântica já existiam há muitos anos, e os investigadores querem agora aumentar esse tempo de análise. O governo britânico parece não ter sido a única área de interesse de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro. 6 décadas depois, o ensaio Estamos Sozinhos no Universo, publicado pela revista científica Natural, trouxe ao público as principais visões do governante acerca de temas ligados à astronomia e astrofísica. Churchill redigiu o primeiro rascunho do documento em 1939, quando a Europa estava à beira da guerra, e revisou no final dos anos de 1950, quando visitou seu editor em uma aldeia ao sul da França. A informação vem do site UOL. O viés cientista de Churchill abrangeu também temas como evolução, biologia celular e energia de fusão nuclear, sobre os quais escreveu artigos entre 1920 e 1930. Palavras dele: não sou suficientemente presunçoso para pensar que o meu Sol é o único com uma família de planetas. E essa foi mais uma edição da TVCH Notícias. Fique conosco e eu aguardo vocês na nossa próxima edição. Até mais!